Olá, salve, salve galera, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos começando agora o Ponto de Prosa, o seu talk show semanal. E está sendo transmitido, como você pode acompanhar aí pela página Ponto News no Facebook e pelo canal Ponto News no YouTube. E também Ponto News no Instagram, onde você acompanha os cortes. Então, curta, comente e compartilhe. E você também acompanha os cortes do Prosa pelas nossas redes sociais e também no formato de áudio, isso mesmo, lá pelo Spotify e pelo WhatsApp. Então, você tem o Spotify Premium? Bom, se não tem, então assina lá e aperta o botão de seguir. É grátis, tá? Para seguir. Só o Spotify, daí você precisa ser um membro. Mas se você não quiser, também dá para ouvir, não tem problema. Ok? E se você quiser também receber os conteúdos dos cortes do Prosa, é só agendar aí no seu smartphone o número 65 996817076. E esta edição do Ponto de Prosa é um oferecimento de Weidson Cardoso Filmes, eternizando seus melhores momentos. E lembrando, pessoal, dia 27 de junho, será realizada a live Lucas Grande do Sul. É uma iniciativa do Dr. Jaime Floriano, meu amigo, um grande abraço, e de alguns amigos músicos, com músicas nativistas. E ontem eu descobri que música nativista é diferente de música gaúcha. Vocês acreditam? Bom, depois o Dr. Jaime vai falar sobre isso. O evento vai ser transmitido pelas plataformas Facebook e YouTube. Vai ser às 10 da manhã no dia 27, ou seja, é domingo, certo? E vai ser em prol do Hospital São Lucas, que mesmo com as dificuldades que as casas de saúde enfrentam, tem trabalhado bem e de forma efetiva nessa pandemia. Pessoal, ninguém ficou sem atendimento, Nós sabemos que o hospital precisa de recursos, então vamos fazer a nossa parte, tá? Vai ser feita com músicos da cidade, O Dr. Jaime será um deles, o Valdomiro Fonseca, o Joel Biro, o Remi Giusti e o João Fonseca. Com certeza vai ser um grande show, você não pode perder e, claro, uma oportunidade para você fazer a sua parte, ok? Um grande abraço e até domingo. Pessoal, mas hoje é um dia especial, eu estou aqui com o nosso amigo Cassiano Souza, ele que é jornalista, portador da DRT 2783 de Mato Grosso, e ao longo de 7 anos ele realiza reportagens sobre tudo o que acontece em Lucas do Rio Verde. Já passou por 2 emissoras de TV e hoje atua com seu próprio site, E ele tem uma característica marcante, as transmissões ao vivo. Com isso, ele transmite o fato na hora em que ele está acontecendo. É a forma mais avançada de jornalismo. Que honra tê-lo aqui. Seja bem-vindo, Cassiano. Boa noite, Jorge. Boa noite para você que está nos acompanhando ao vivo. Na verdade, a honra é toda minha. Vocês precisam ver, você que está do outro lado aí, precisa ver a estrutura que foi montada aqui, o lugar aconchegante, preparado, a equipe que é muito boa. Inclusive, mandar um abraço aqui pro meu amigo Bolívar e também pro meu amigo Edson. Meus parabéns, vocês estão fazendo um trabalho sensacional e é uma honra estar aqui também na companhia da doutora, da professora. Muito bem, muito bem. E claro, esse programa não existiria, este programa especialmente, sem a presença da professora doutora Marisa Jacometto. Ela que atua há mais de 34 anos no mercado de trabalho, dos quais 29 dedicados ao desenvolvimento humano, especialmente à aprendizagem cognitiva e comportamental. Ela é graduada em administração, é psicopedagoga, é especialista em planejamento estratégico, tem um MBA em gestão de negócios, é mestre e doutora em educação, habilitada para aplicação de outdoor training, níveis básico, intermediário e extreme, pois me corrija se estiver errada a palavra, consultora e assessora em desenvolvimento humano, aprendizagem cognitiva e comportamental e atendendo na área clínica e empresarial. Nesses 29 anos, gerou um impacto que transformou positivamente a vida de milhares de pessoas, auxiliando no desenvolvimento pessoal e profissional. A honra é toda nossa. Seja bem-vinda, professora Marisa. Muito obrigado por ter aceitado o convite.
Boa noite, Jorge. Boa noite, Cassiano. Boa noite a todos que nos acompanham. A honra é toda minha de ter sido lembrada e convidada para esse programa que tem trazido conhecimento, estratégias e oportunidades para a nossa Lucas do Rio Verde região. Muito obrigada. Obrigado, prof. Pra gente que é uma honra poder tê-la aqui. E muito querida, hoje eu mandei lá, disparei para um monte de gente. Falei, gente, hoje vai falar sobre gestão de pessoas a professora Marisa. E várias pessoas se manifestaram, disseram, uau, vai nos iluminar com o seu conhecimento. Então, não, eu falo porque assim, quando a gente fala do entrevistado, a gente tem um retorno das pessoas, querem ouvir, querem saber. E eu então vou fazer a primeira pergunta, que é a seguinte, a gestão de pessoas evoluiu ao longo do tempo, né? E tem se tornado cada vez mais estratégica no universo empresarial. E o seu propósito principal é gerar resultados dentro das organizações ou empresas. Esses resultados vão desde uma maior satisfação no trabalho, maior produtividade ou ainda um melhor desempenho, né? Ou seja, importantíssimo, né? Então, o que é necessário, professora, para implantar um sistema de gestão de pessoas eficiente dentro da empresa? Bom, vou usar as palavras do Cassiano. Quem está nos ouvindo não está vendo a estrutura, mas essa equipe que está por trás das câmeras, aqui existe a gestão de pessoas. Por quê? Ao chegar aqui, eu já percebi que há esse total engajamento com a proposta, com o objetivo, a forma com que eles trabalham com vontade, né, e satisfeitos. Então, dentro dessa pergunta do Jorge, realmente foi evoluindo de uma área que era conhecida como apenas o departamento pessoal, depois passou para recursos humanos e agora a gestão de pessoas. Então, algo bem separado. Departamento pessoal, eu lido com a parte burocrática de folha de pagamento, contratação, desligamento. O recursos humanos, ele já agrega isso, mas também a parte de treinamento. A gestão de pessoas, ela vai para além disso. Ela trabalha o indivíduo nas suas potencialidades. Quais potencialidades? O processo de desenvolver. Mas como desenvolver? Toda organização, toda empresa tem a sua razão de ser, que é a sua missão. Então, o propósito da gestão de pessoas é desenvolver os colaboradores de modo que ele consiga aliar o seu objetivo pessoal, a sua necessidade individual, alinhada com o objetivo e a necessidade da organização. Então, a gestão de pessoas, ela não é única, exclusiva de uma grande empresa. Não, a gestão de pessoas, ela se faz em qualquer empresa. Ela pode ser uma micro, uma pequena, uma média, uma grande, uma sociedade anônima. Porque quando nós pensamos numa empresa, as paredes de uma empresa é a sua estrutura física, é o seu ambiente físico, mas quem dá corpo a esta empresa é o ambiente psicológico, e o ambiente psicológico é formado pelas pessoas. Entendi. Para implantar um sistema de gestão de pessoas dentro da empresa, não é necessário que seja uma empresa grande. Não. Basta que haja a vontade de quem conduz a empresa em desenvolver pessoas dentro daquele objetivo. Exatamente. Até porque, Jorge, a gestão de pessoas não é um setor na empresa. Você não vai entrar aqui, está escrito naquela porta, setor gestão de pessoas. Não. A gestão de pessoas está em cada membro. Principalmente se você é um supervisor de uma equipe, ou você é um líder de uma equipe, você é um superior imediato. Você é que desenvolve a gestão de pessoas.
Você que está em contato com os teus funcionários, a gestão de pessoas, você precisa olhar este funcionário e conseguir entender quais são. Bom, hoje esse funcionário está diferente, tá? Mas os aspectos não é só uma questão com a empresa, ele deve ter alguma coisa por trás disso. Então, o gestor de pessoas, ele precisa identificar este funcionário nas suas fragilidades, nas suas potencialidades e trabalhar com isso. E eu gosto sempre de explicar que a palavra gestão, ela vem do latim, gestio omnis, que significa gestante, né? Então, o gestor de pessoas, ele está gestante. E a gestante, nós conhecemos uma mulher que está grávida. E uma mulher grávida, ela faz o quê? Ela desenvolve um ser humano. Sim. Então, por isso que gestão significa estar gestante. Enquanto você está gestante, ou seja, você é um gestor, a tua função primordial é desenvolver pessoas para que elas atinjam os objetivos da empresa. Então, a gestão de pessoas, você não vai encontrá-la dentro de uma sala com uma plaquinha identificando. Ela está no gestor, no superior imediato, em desenvolver essa competência de gestão de pessoas e aplicá-la. Por isso que não necessariamente é um privilégio de médias e grandes empresas. Não. Uma microempresa que tenha 2 funcionários, o proprietário é o gestor de pessoas. Agora, professora, a senhora falou uma coisa que chamou bastante atenção. Uma frase muito antiga diz o seguinte, que as palavras convencem, mas que o exemplo arrasta. Isso que a senhora falou, que às vezes o gestor ele não precisa ser alguém de uma grande empresa, pode ser de uma pequena empresa. A minha dúvida é, a forma como o gestor se comporta, a forma como que ele age dentro e fora da empresa, isso influencia no resultado final perante as pessoas no qual ele faz gestão? Sim, Cassiano. Comportamento, Cassiano? No geral, o comportamento no geral. Se por exemplo, o gestor... Ele tem que dar um exemplo, né? E ele é mais explosivo, você acha que isso influencia? Se ele é mais calmo, se ele traz uma Heineken para o ambiente de trabalho dele, se ele coloca o pé na mesa... Enfim, tudo isso você acha que influencia nas pessoas que estão sendo geridas por ele? É um espelho, né? Algo assim. Isso. Influencia sim. O gestor, ele é um espelho para o funcionário. Então, você pode ter, sabe aqueles espelhos que tem aí 50 anos, que estão cheios de manchas, que a gente quase não nos vê no reflexo? A gente tem gestor que é cheio de manchas, que a gente não consegue ver o nosso reflexo nele. Então, significa que ele está impactando de forma negativa. E nós temos aquele gestor que a gente diz assim, nossa, eu quero ser como ele, porque ele me influencia, ele, né, me vê como uma pessoa, e isso impacta de forma diferente, inclusive nos resultados da empresa. Muito bem. Cassiano, a próxima pergunta é contigo. Muito bem, eu vou chamar para fazer essa pergunta um homem que, com toda certeza, entende bastante de gestão de pessoas, afinal de contas é uma potência no agronegócio. Ele é o diretor da Soler Agronegócios e que exporta aí soja, milho e feijões especiais. Com você, senhor Alcione da Soler. A minha pergunta para a professora, eu gostaria de saber qual o melhor método para se iniciar um processo de gestão de pessoas junto às empresas familiares do ramo do agronegócio e levando em consideração os conflitos de gerações, professor. Gostaria que a senhora pudesse contribuir aí. Agradeço. Meu muito obrigado. Parabéns pelo programa mais uma vez, Jorge. E um grande abraço a todos. Só vamos fazer assim, produção. Colocou o Wagner. Não tem problema, tá ao vivo, pode acontecer. Mas coloca para nós o seu Alcione da Soler
falando sobre, fazendo a pergunta, né, para nós. Pode ser? E mais geração de emprego. O que me preocupa no momento, e a pergunta que eu vou fazer é para a Marisa, porque para nós chegarmos nesse estágio de aumentar todas essas nossas exportações, que nem eu venho colocando, nós precisamos de pessoas competentes, qualificadas, que venham a nos ajudar, para nós, empresários, agricultores, a fazer essas exportações. Então, pergunta para você, Marisa, o que você está fazendo quanto à qualificação, cursos de pessoas, de formar profissionais que entendam, que tenham um conhecimento amplo para nos ajudar nas exportações de nossas commodities, que vai nos render mais renda, geração de emprego, mais divisas para o Brasil. Obrigado. Bacana, seu Alcione da Soler. Professora Marisa, é contigo. Que pergunta profunda, seu da Soler. Muito obrigada. Mas vamos lá. É muito interessante quando ele fala o produtor, né? Hoje eu tenho acompanhado algumas empresas, alguns produtores, que eles estão extremamente preocupados em profissionalizar os seus gestores e também, principalmente, em desenvolver nos seus gestores essas competências chamadas competências comportamentais ou as soft skills, né? Por quê? Porque isso já não é uma tendência mais, isso é uma realidade. Quanto mais você sabe lidar bem com o ser humano, maior o potencial que você consegue extrair dele. Então, a preocupação do seu da Soler é melhorar a questão da exportação. Então, o que nós precisamos ter? Nós precisamos ter um produto competitivo, um produto de qualidade, um preço, um mercado externo favorável, né? Com relação a pessoas, quando ele fala em qualificação, então, por exemplo, nós precisamos ter cada vez mais pessoas qualificadas, nós precisamos ter uma gestão profissionalizada e o processo, quando nós falamos em desenvolver competências, é um processo contínuo. O processo de desenvolvimento de competências e habilidades, ele não pode ter nenhuma quebra. Porque se eu digo, eu vou desenvolver a minha competência de gestão, aí semana que vem eu digo, não, agora eu vou me dar uma folga, eu quebrei aquele processo que eu iniciei de desenvolvimento, então eu caminhei um passo para frente e eu voltei 2. Então, a partir do momento que eu penso nessa profissionalização na área do agro, eu preciso ter um gestor que primeiro se sensibilize que isso é necessário. A partir dessa sensibilização, então ele vai buscar recursos, ele vai buscar formas de fomentar o desenvolvimento de competências. E aí isso, quanto mais a pessoa é competente naquilo, mais competitividade ele vai dar para a empresa. E aí é importante lembrar o que é competência. Então, é o conjunto de conhecimento, habilidade e atitude. Então, na empresa rural, eu preciso ter alguém que tenha competência na gestão da fazenda, da unidade de produção, do armazém. Eu preciso ter alguém que tenha competência na parte administrativa, na parte do técnico agrícola, na parte de operador de máquina, na parte de pulverização. Então, eu preciso de pessoas com competências diferentes. Por exemplo, algo que não é mais uma tendência, já é uma realidade. Um operador de máquina hoje, ele tem que entender muito de tecnologia, porque essas máquinas agrícolas, tanto a plantadeira como a colhedeira, ela te dá tanta informação, tantos dados, que se você não souber ler essas informações, esses dados que ela te dá, você não vai ter esse diferencial. Então, para nós sermos competitivos, melhorar aí a nossa questão da exportação, nós temos que
desenvolver. Aí a gente não respira e continua desenvolvendo. É um processo todo dia, todos os dias, seu da Soler. É isso, investir no desenvolvimento de pessoas. Não só de máquinas, né? Mas não, principalmente pessoas. Isto, porque você tem máquinas que podem, as máquinas agora recentes, no lugar de uma, a máquina agora está, né? Você substitui 2 máquinas por uma. E aí, o que nós temos nisso? Nós precisamos ter a pessoa competente para operar essa máquina. Então, o que hoje a gente já fala de um operador de máquina? Que ele precisa ser um gestor da sua máquina. Sim. Né? Ele não pode mais ser somente um operador. E é assim que nós vamos conquistar, então, cada vez mais essa nossa competitividade no mercado de commodities. Fantástico, professora. Eu não esperava nada menos, assim. São informações muito boas. Não só boas, né? Eu acho que são imprescindíveis para as empresas, né? E quando a gente fala do agro, a gente vê uma evolução, né, da forma como o produtor também vem lidando com os processos, né? Isso vem evoluindo. A prof deu um exemplo agora fundamental. Quem trabalha na máquina, quem opera a máquina, precisa interpretar dados. Coisa que antes não existia. Ele precisa entender códigos, signos, né? Então, fantástico. Isso é excelente. Eu quero aproveitar e dizer para você que este programa, esta edição do Prosa, é um oferecimento de Weidson Cardoso Filmes, eternizando seus melhores momentos, tá? Se você quiser receber os conteúdos do Prosa por meio dos cortes que nós mandamos ao longo da semana, de forma gratuita, basta você agendar esse número aqui, ó, 65996817076, tá bem? Quero também chamar a VAP Castrol aqui na tela para que vocês possam ver. Lá tem uma super troca de óleo com a qualidade que o seu carro merece. Né? É super mesmo. Você que nos acompanha agora, só estamos aguardando o vídeo ser colocado. Como é que tá a produção? Tá no ar? Maravilha! Então, em cada troca de óleo você recebe gratuitamente a limpeza interna do seu veículo, a higienização do ar-condicionado e conferência de óleo de câmbio e diferenciais. Já ouviu falar em oxissanitização com ozônio? Que elimina odores de cigarro, comida, mofo, animais, mata bactérias, ácaros e vírus? Você encontra na VAP Castrol. E o fluido de transmissão automática, ou para simplificar, o óleo do câmbio automático do seu carro, você já trocou? Pois é, importantíssimo. Na VAP Castrol temos o equipamento certo para fazer essa troca. Agilidade, comodidade, qualidade e excelência, né? E ainda leva e traz o seu veículo, né? É na VAP Castrol sempre com a qualidade que o seu carro merece. Entre em contato pelo 659-8443-8839, tá bem? Quero também chamar na tela e já agradecer ao nosso amigo Thiago, a FD Contabilidade, Consultoria e Assessoria. Pessoal, a FD, claro, presta serviços contábeis, de departamento pessoal, que nós comentamos aqui no programa agora há pouco, fiscal e societário. E tudo isso você pode também fazer pelo aplicativo da FD Contabilidade. Você pode solicitar documentos, você pode acompanhar demandas, você pode fazer solicitações. E a FD ainda tem um atendimento personalizado. Isso mesmo, com hora marcada ela vai até a sua empresa. Tá bem? FD Contabilidade, o sucesso da sua empresa é o nosso compromisso. Entre em contato pelo 65 3549 5255. Ok? Um grande abraço, Thiago. E vamos de volta, né, Richard? É isso mesmo? Cassiano, é contigo. Com toda certeza, viu? Eu tô impressionado com o nível de conhecimento que passa esse programa, viu, Jorge? Bacana, né? Eu também fico impressionado. No meu dia a dia, professora, claro, a gente entrevista também pessoas muito inteligentes. Mas a maior parte do dia nós estamos num acidente, nós estamos na delegacia, tá tendo um crime, tá um negócio dessa forma. Então, assim, é uma alegria mesmo. E olha, é um programa muito enriquecedor. Porque as experiências que são compartilhadas aqui, com certeza, de alguma forma, agregam em você que está nos assistindo.
E agora a pergunta que eu vou fazer para a professora, ela é muito interessante porque nesses 7 anos que eu tenho de atuação no jornalismo, eu já pude ver isso face a face. Olha, esse Bolívar que eu comentei anteriormente, que está aqui na produção, eu já tive a oportunidade de trabalhar com ele no passado. E não é puxando o saco, como a gente fala, mas naquele período em que eu trabalhei com ele, ele foi o melhor cinegrafista que eu já tive. Me ensinou muita coisa. Cassiano, você não vai levar o Bolívar embora, hein? Calma que eu não tô nessa parte ainda. Mas ele foi muito bom, ele me ensinou muita coisa, muitas técnicas. A gente tinha uma câmera, pra você ter uma noção, fazíamos de 2 ângulos diferentes. Era um negócio assim, e que o profissional se esforçava muito para entregar o melhor que ele poderia dentro daquelas limitações que haviam ali. Mas ele poderia, eu sinto isso, que entregar ainda muito mais, só que não conseguia por causa de outros intempéries. O que eu digo, o que eu pergunto, professora, é se, agora voltando para o lado profissional, quais os indicadores que a gente pode utilizar para medir, para mensurar a capacidade de um profissional dentro do seu ambiente de trabalho, como isso pode ser feito. Afinal de contas, tem profissionais que podem entregar muito mais, às vezes fazendo alguns ajustes ali no próprio local de trabalho, eu imagino, e a senhora vai explorar essa afirmação daqui a pouquinho, mas que podem entregar muito e que o próprio gestor pode explorar isso da melhor maneira, dizendo essa palavra, do seu colaborador. Métodos, processos, né, que podem ser. Isso. Sim, existem diversos, né? O muito conhecido é a avaliação de desempenho. Então, dentro da avaliação de desempenho, tem várias metodologias. Se você me perguntar qual é a menos subjetiva, é a avaliação de desempenho de 360 graus. Por que que ela é a menos subjetiva? Porque ela não é feita só pelo superior imediato, mas ela é feita pelo próprio funcionário, por seus pares, pelo superior imediato. Então, são vários olhares sobre a mesma pessoa. Então, esse é um método que você Como pode que é utilizar. o nome, professora? Avaliação de desempenho de 360 graus. Perfeito. Tá? Mas você pode fazer um mapeamento de competências. Então, você vai analisar se as competências que aquele funcionário tem, elas são para aquela descrição de cargo. Porque aí quando você fala em descrição e análise de cargos, você está dizendo o que aquele cargo, qual é a função que deve ser feito e qual é o perfil do ocupante. Então, no mapeamento de competências, você identifica, né? E aí, você também pode observar no dia a dia, esse funcionário te dá sinais de que ele está adequado à função, ao cargo que ele ocupa e também se ele está satisfeito com a empresa. Se esse funcionário começa a te dar um índice muito alto de retrabalho, ou seja, o que é o retrabalho? Bom, isso aqui para mim é uma rotina, mas hoje eu errei, amanhã eu errei, depois eu errei de novo, significa que alguma coisa não está adequada, né? Porque ele está me causando um índice de retrabalho. Se esse funcionário ele começa a te gerar um alto índice de absenteísmo, né? Então, o que é o absenteísmo? Ou ele falta ao trabalho, ou ele chega atrasado, ou ele sai mais cedo. Isso é um indicativo de insatisfação também. Então, tudo isso precisa ser observado nesse ambiente de trabalho e isso tudo compõe, então, essa avaliação desse funcionário. E, a partir daí, você começa a observar para saber se você precisa fazer um diagnóstico da necessidade de treinamento, que seja para adequar ele ao cargo, se você precisa trabalhar com ele o desenvolvimento de competências para adequar ao perfil exigido, ou se é uma questão de insatisfação, então você realiza uma pesquisa de clima organizacional, mas tudo isso vem a finalização, que é você dar o feedback para esse seu colaborador. E o feedback
é a melhor ferramenta de desenvolvimento de uma pessoa. Mas você precisa saber dar esse feedback e quem recebe também precisa saber receber esse feedback, né? E a partir daí, neste momento do feedback, é que gestor ou líder e gestado ou liderado vão construir o plano de desenvolvimento individual, que é para sanar esses gaps ou essas lacunas que existem entre o ocupante e o cargo. Não é fácil apontar onde as pessoas precisam melhorar, né? Não. É a pessoa reconhecer também que, cara, você tá fazendo isso errado, tipo, não tá funcionando, né? Não deve ser fácil mesmo, quer dizer, precisa ter muito, talvez, não só tato, né, professora, mas estudo, enfim. Sim. Precisa ter muita bagagem para conseguir dizer para a pessoa, ó, você é excelente nisso, mas nisso aqui você tá metendo o pé, você precisa melhorar, né? Como dizer isso, acho que é um maior desafio, né? E aí, para você conseguir dizer isso de uma forma que seja uma ferramenta de desenvolvimento de um colaborador, você precisa usar no seu feedback os elementos da comunicação não violenta, que é a observação, o sentimento, a necessidade e o pedido. Como acontece isso? Lembra que a gente falou agora há pouquinho de desenvolvimento, que não pode haver quebra, que é uma coisa contínua. Então, eu vou fazer isso hoje, amanhã eu vou fazer melhor que hoje, depois melhor, e todos os dias, né? E assim, principalmente, eu preciso entender que eu vou fazer todos os dias, mas eu não vou chegar na excelência. Porque se eu acreditar que eu cheguei na excelência, eu não sei dar um feedback. Isso é um ponto muito interessante, eu gostaria, inclusive, de emendar um pouco esse espaço. Né? Tá gostando, né, Cassiano? Muito bom. Muita informação, né? Esquentando. Isso é muito interessante. Você observa que existem vários tipos de pessoas no dia a dia, inclusive de gestores, de liderados. E eu tenho essa dúvida, porque, por exemplo, na minha vida pessoal, professor, você até pode corrigir isso na sequência, eu utilizo o método das 3 tentativas. Então, por exemplo, a pessoa errou comigo uma vez, a gente chama com todo amor do mundo, com carinho, com paixão. A segunda vez já é um negócio um pouco mais sério, com um pouco mais de seriedade para a pessoa sentir que não pode mesmo. Na terceira vez, a gente já toma uma outra medida. Eu percebo que a maioria das empresas, ou a grande parte que eu conheço, os nossos amigos que têm empresas, eles tomam atitudes parecidas. A minha dúvida é, para a senhora, que é experiente, que tem conhecimento na área, qual seria o perfil mais próximo daquele perfil perfeito de liderança? É aquele mais rígido? É o mais duro? É o mais calmo, que tem mais amor com o colaborador? Como que seria o mais próximo do ideal? É uma junção desses? Como que seria, professora? O perfil ideal de liderança é aquele que agrega todos os perfis e ele sabe justamente usar com cada liderado o estilo que ele precisa que seja utilizado. Esse é o perfil. O que você faz de 1, 2, 3 vezes ser mais firme, isso é científico, tá? No comportamento humano. Que aí depois a gente pode ter um momento só para explicar como é que nós aprendemos e mudamos, internalizamos um comportamento, mas só para você entender. Vamos supor que o teu funcionário ele está te dando alguns problemas, seja de competência, seja de comportamento. Você vai chamá-lo, vai dar um feedback claro para ele, um feedback objetivo, não pode ser genérico. Você vai acompanhar por um período se ele internalizou aquilo que você falou e ele está mudando as suas práticas. Se ele continua, ele volta a te dar o mesmo tipo de problema, você vai chamar de novo, você vai fazer o feedback objetivo e vai acompanhar por mais um tempo.
Se ele te der o mesmo problema na terceira vez, você vai desligá-lo. Por quê? Isso é ciência, isso é comprovado por meio de pesquisa. O comportamento humano, se você não internaliza e não começa a praticar a mudança a partir da segunda chance, é porque ele não vai mudar. E não é na empresa do Cassiano, porque é uma questão dele, do perfil dele. Ele pode trabalhar na empresa do Jorge, que ele vai fazer da mesma forma. Ele pode ir na empresa do Bolívar, que ele vai fazer da mesma forma. É isso aí. Impressionante. Não É, tá errado, né? pois é, você viu aí, Cassiano, tem uma base científica no que você estava fazendo. Eu também não sabia, que bacana. Impressionante. Eu quero chamar o Marcelo Saito, né? Nós, inclusive na época, eu convidei o Marcelo para fazer um MBA na La Salle Business School, né? Da qual a Prof. Marisa foi coordenadora, prof, durante muitos anos. Sim. E o Marcelo, quando eu liguei para ele, ele sabia tudo sobre gerações, tinha muita bagagem. Então eu fiz questão de chamá-lo para fazer essa pergunta para a Prof. Marisa. Ele é graduado em Design Gráfico pela PUC do Paraná e pós-graduado em Marketing pela FAA em Curitiba. E hoje ele é diretor-geral do Grupo Saito, lá de Nova Mutum, né? Então vamos chamar o Marcelo, produção, fazer a pergunta aqui para nós. Olá, Jorge. Tudo bem, Cassiano? É um prazer enorme estar aqui hoje com vocês, ainda mais que hoje a convidada é a excelente doutora Marisa, e ninguém melhor do que ela para nos iluminar com seu conhecimento quando o assunto é RH, né? É um assunto que sempre nos exige muito conhecimento, muita atualização, né? Então, ninguém melhor do que ela, né? Mas vamos lá. Muito se fala hoje sobre o salário emocional nas empresas, né? E a gente já vem analisando, estudando sobre o assunto faz um tempo. A nossa maior dúvida, a nossa maior dificuldade é entender melhor como funciona quando se trata de equipes muito diversificadas, né? São diferentes faixas etárias, são diferentes culturas, diferentes níveis de profissionalização. Como que o pessoal faz isso? Como que as grandes empresas conseguem fazer esse equilíbrio para tratar suas equipes, né? E é isso. Um abraço a todos e muito sucesso. Maravilha, é contigo, Prof. Marisa. Marcelo Saito, muito obrigada por essa pergunta. Eu fico muito feliz de ouvir como você está muito ligado no processo de desenvolvimento humano. Então, acho importante falar bem rapidamente o que é o salário emocional, né? O salário emocional é quando o funcionário ele se percebe ou ele se sente parte da empresa. É quando ele tem um bom ambiente para trabalhar, quando ele se sente valorizado. Então, são as condições que a empresa cria dele sentir-se bem, tá? Dele não ter a questão de um ambiente tóxico de trabalho, né? Esse é o salário emocional. É importante nós dizermos que a empresa ela pode utilizar o salário emocional como uma ferramenta de gestão de pessoas, mas não como um subterfúgio para salários, né? E aí remuneração em espécie abaixo do mercado, tá? O salário emocional ela pode usar isso como uma forma de atrair talentos, mas ela também precisa estar de acordo com a remuneração em espécie desse funcionário. E aí, quando o Marcelo diz, então, dessa questão das diferentes gerações trabalhando juntas no mercado de trabalho, e ele se refere especificamente a essa geração mais jovem, que é a chamada geração Z, a grande característica do salário emocional que as empresas estão trabalhando é a identificação desse jovem, dessa geração, com a identidade da empresa.
Essa geração Z, ela tem algumas características muito interessantes, né? Algumas pessoas dizem que elas conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo. E conseguem, alguns conseguem realmente. E aí a gente tem que tirar o que é bom disso. Então, o que é bom disso? Que nós vamos ter uma pessoa relativamente ágil, que ela não vai ter dificuldade em fazer este processo e depois já migrar para esse e migrar para esse outro. Mas uma outra característica que eu vejo como importante dentro da gestão de pessoas é que essa geração, ela não é muito ligada em hierarquia, mas ela é ligada numa relação baseada em confiança. O que é essa relação baseada em confiança? Então, por exemplo, se o Cassiano é o meu gestor imediato, eu vou trabalhar para o objetivo que o Cassiano coloca da empresa, mas porque eu confio nele, né? Então, eu trabalho naquela base de confiança porque o Cassiano me apresentou a empresa de uma tal forma que eu me identifiquei com a identidade da empresa. E aí você pode observar em algumas empresas, muitas pessoas que estão nos ouvindo, elas vão dizer, olha, é verdade, eu já vi isso acontecer. É um fato que as pessoas dessa geração mais jovem, quando o seu superior imediato, que era a base, era o laço de confiança dela, ele sai da empresa, ou se é uma empresa que tem filiais, ele é transferido, a tendência é ela desligar-se da empresa, porque o foco dela era aquela base de confiança. Então, o que as empresas têm feito hoje com esta geração especificamente? É trabalhar essa relação de confiança para que esse jovem desenvolva essa identificação com a identidade da empresa. Mas ela precisa ter aí algumas bases para implantar esse salário emocional. Então, por exemplo, ela precisa ter uma primeira base, um primeiro pilar, podemos chamar assim, que é uma liderança engajada. O que é uma liderança engajada? É aquela que não te vê como um número, como um recurso humano, mas que ela te vê como uma pessoa dotada de competências, de desempenho e de efetividade, né? Ela precisa ter um outro pilar que é não diferenciar pessoas. Então, por exemplo, eu valorizo a diversidade, eu valorizo as ideias diferentes e eu consigo trabalhar no aspecto de mediar essa diversidade para atingir um objetivo. E o grande, né, o pilar, a espinha dorsal que vai sustentar esse salário emocional é a cultura organizacional. Qual é a cultura organizacional da empresa? E aí isso vai ser um pilar de sustentação. Bom, quais os benefícios que eu tenha, então, implantado esse salário emocional na minha empresa? Primeiro vai ser a questão do clima organizacional. Então, você vai gerar um clima organizacional leve, um ambiente atóxico, porque você vai permitir... um outro pilar é a comunicação transparente e honesta, né? Para que você possa criar esses benefícios. E aí tem empresas, por exemplo, que elas têm trabalhado o bem-estar interno desse funcionário. Então tem empresas, e aqui em Lucas eu conheço empresas que fez isso, fez uma área de lazer interna e uma externa. Então, por exemplo, o funcionário ele pode tirar ali os seus 15 minutos de
de intervalo, ele pode ali jogar um ping-pong, ele pode ali, tem uma mesa de sinuca, ou ele pode no final de semana com a família ou com os amigos usar aquela área de lazer externa. Então, o que tudo isso faz? Com que eu vá criando uma cultura de dono. Porque eu começo a perceber, nossa, a empresa está preocupada com o meu bem-estar. Quem que se preocupa com o nosso bem-estar? Geralmente são os nossos pais, né? Então, a empresa está preocupada comigo, está preocupada com a minha saúde, com o meu bem-estar. Ela quer saber como é que está a minha família, se nós estamos bem. Nossa, eu estou sentindo aqui que tem alguma coisa de pai e de mãe aqui. Então, eu começo a desenvolver aquele sentimento. A minha empresa, né? Na minha empresa nós fazemos isso. E a consequência disso tudo vai ser aquilo que a gente conhece por employer branding, né? Ou seja, a minha empresa ela vai ter uma marca de uma excelente empresa para se trabalhar. Onde as pessoas se sentem muito bem e querem fazer parte daquele grupo, né? Daquela empresa. Nossa, fantástico, fantástico. Uma observação incrível. A gente está acabando nosso tempo? Eu preciso só chamar os nossos patrocinadores e daí eu passo a palavra para ti. Fecha. Esta edição do Ponto de Prosa é um oferecimento de Weidson Cardoso Filmes, eternizando seus melhores momentos. Se você quiser receber os conteúdos do Prosa, eu já falei, mas vou repetir, e é de forma gratuita, você pode agendar esse número aqui aí no seu smartphone, que é o 659-9681-7076. 659-9681-7076, tá bem? Agende e receba gratuitamente os conteúdos do Ponto de Prosa. Quero agradecer meu amigo Wilson Kirst, do posto Siriema. Grande abraço, Wilson. Desde 1993, abastecendo os motores do desenvolvimento, né? Agradecer também meu amigo Osiel, lá da Visoar Climatização, serviço de instalação e manutenção de ar-condicionado, e fica na rua Guimarães Rosa, 1895S. Para você entrar em contato é pelo 659-9945-7775. Se hoje nós estamos fresquinhos aqui é graças ao Osiel, a Visoar. E, claro, chamar o nosso amigo Gilberto, da Essência Prime Imóveis Planejados. Pessoal, quem não gosta de residir em um espaço pensado de acordo com as suas necessidades? Hoje, é cada vez mais comum ver pessoas interessadas em adaptar o local de moradia ao próprio perfil e estilo de vida. Isso pode ser feito facilmente por meio de projetos de ambientes planejados. Então, móveis planejados é com a Essência Prime, fazendo realidade o sonho do seu móvel planejado. Fica lá na rua Curitiba, número 560, no bairro Industrial. E para entrar em contato com o Gilberto, é só ligar no 659-9908-3912, tá bem? Lá com a Essência Prime. E quero novamente agradecer a professora Marisa por ter aceito o convite, Cassiano por estar aqui acompanhando e contribuindo muito, né, para a gente ampliar esse conhecimento e levar isso para o público. E claro, você que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. E eu quero passar a bola aqui para o Cassiano. Vamos lá. Joga pro peito aqui. Isso que a professora... Metáforas futebolísticas, né? Sabe, isso que a professora falou me lembrou, ela estava comentando e eu me lembrei de um episódio que aconteceu aqui na cidade. Pouco tempo atrás, mais ou menos um ano, mais ou menos, a gente recebeu uma denúncia, professora, lá no Tesla Júnior, de que havia bastante algodão espalhado, que estava atrapalhando principalmente as pessoas que têm dificuldades respiratórias, então aquilo estava atrapalhando realmente as pessoas que moram ali naquela região. De antemão, assim como a gente faz com todas as denúncias, corremos para lá para averiguar e tudo, fizemos uma matéria, ouvimos moradores, a maior coisa, né? Pouco tempo depois, eu recebi a mensagem de um colaborador de uma das empresas que poderia ser uma das causadoras, né? E esse colaborador falou o seguinte: Cassiano, eu assisti a sua matéria, admiro o seu trabalho, mas eu tenho certeza que essa empresa que eu atuo há mais de 15 anos jamais faria isso.
E ele falou, ele não era o gestor, ele não era o responsável, ele era um colaborador mesmo. E ele disse: Cassiano, essa empresa, no qual eu sou muito grato, tenha cuidado com a vida das pessoas que estão dentro e fora dela. E aquilo me chamou muita atenção porque, geralmente, quando a gente faz alguma matéria, alguma coisa, vem o responsável falar conosco. E eu busquei, né, por meio de ofício, todos os responsáveis, e de fato, não era a empresa daquele rapaz que era responsável por aquele problema. E tem um detalhe especial, depois eu fui questionar um pouco para saber, né, que às vezes era uma estratégia deles. O rapaz nem era do setor que saberia dessas informações. Ele falou aquilo baseado no conhecimento e na paixão que ele tem pela empresa dele. Nunca mais eu esqueci desse exemplo. E isso que a senhora falou me chama muita atenção, porque realmente quando bate as identidades, quando a pessoa parece que se sente... Que baita exemplo, que ele defendeu a empresa, né? Ele puxou para si, sabe? Ele não era o responsável, não era o setor dele, mas ele falou: olha, pelo meu conhecimento, jamais isso aconteceria com a minha empresa. Legal, Cassiano vai participar do ritual do álcool gel. Opa! Bacana. É contigo a pergunta. Então, professora, essa interiorização, ela não deve ser um processo fácil, mas como que a senhora indica que os donos de empresa poderiam puxar para si para conseguir fazer com que o colaborador se sinta tão parte, tão pertencente, a ponto até mesmo de defender a empresa na qual faz parte? Isso, Cassiano, isso já ocorre no processo de contratação desse funcionário, tá? Então, eu fiz lá o processo de seleção. É sempre indicado que nesse processo de seleção eu já utilize as ferramentas voltadas para a missão da empresa. Bom, contratei esse funcionário. A maioria das empresas, elas fazem o processo de integração. O que é integração? Eu vou apresentá-lo para os outros setores, para os outros funcionários. Mas, na verdade, eu não posso parar na integração. Eu preciso fazer o engajamento desse funcionário. E aí o engajamento é quando eu vou trabalhar, vou explicar para ele, vou dar demonstrações práticas de como ele é importante e como ele vai colocar a missão da empresa no dia a dia na prática. Então, para fazer isso, a melhor coisa é através de uma comunicação honesta e uma comunicação muito clara. Não pode haver nada truncado nisso, né? E como vou usar a tua palavra, se é o gestor ou se é o dono da empresa, é a pessoa indicada que tem aquele sentimento muito forte de mostrar para o outro o como a empresa é importante para mim e eu estou te acolhendo nessa minha missão e eu quero que você mantenha esta minha tradição no dia a dia. E esse acompanhamento, ele precisa ser constante. E aí, onde é que eu vou encontrar esse apoio? Se nós fôssemos aqui uma equipe trabalhando no mesmo grupo, no mesmo setor, de repente eu sou muito motivada pela minha empresa. Aí eu esbarro no Cassiano que está insatisfeito, né? E isso já começa a impactar naquilo que eu estou chegando agora. Aí o Cassiano vem e diz assim... eu pensei a mesma coisa. Vem e diz assim: Marisa, ele está falando isso, mas as coisas não são bem assim, não. Aí eu já vou ficar, né? E agora? Em quem eu vou acreditar? Então, por isso a importância... Fazendo intriga, né? Então, por isso que é tão importante esse superior imediato ter esta comunicação honesta e clara. Perfeito. Prof, treinamento, capacitação, qualificação e entre outros termos, né, que se referem à pessoa adquirir conhecimento para desempenhar as funções. Qual a diferença entre esses conceitos, né? E como identificar a necessidade de fazer isso dentro da empresa, por mais que as pessoas às vezes já tenham o conhecimento, né, já tenham ali a habilidade, talvez para fazer o que fazem dentro do seu cargo, sua função, mas como identificar se há necessidade de fazer essa capacitação
E já emendando uma outra pergunta que eu já ouvi de empresas também, que assim, pô, qualifiquei o cara, paguei o curso para ele, o cara fez o curso e vazou embora da empresa. Foi embora. Depois já com o curso, tudo pronto. Então isso acontece. Então nesses dois casos, primeiro, como identificar a necessidade de treinamento, capacitação e como agir, né? Como reagir, enfim, em relação à saída desse colaborador depois do treinamento. Ok. Então é assim, a necessidade, a gente utiliza um diagnóstico da necessidade de treinamento, tá? Então ele pode ser feito comparando o perfil do cargo com a análise, com a descrição do cargo, e eu vou mapear as competências. Então, né, eu atendo, ou atendo parcialmente, ou não atendo. Ou, se eu tenho apresentado um determinado setor, tenho apresentado erros consecutivos, né? Então, vamos identificar o que é um problema no equipamento ou é um problema em quem mexe no equipamento. Então, a gente tem várias formas de fazer esse diagnóstico da necessidade. Com relação aos termos, treinamento, capacitação, qualificação, eles são sinônimos, tá? O que muda é o período de oferta, é a abrangência. Então, por exemplo, eu posso ter um treinamento de 2 horas. Tipo uma palestra. Isto, né? Eu posso ter uma capacitação online de 2 horas, de 20 horas, de 40 horas. Eu posso ter uma qualificação, que é fazer um curso técnico de 100 horas, eu faço uma pós-graduação, eu faço um curso de extensão, ou até mesmo eu faço uma graduação, tá? O que muda desses termos, né? Eles, então, eu costumo dizer assim, por exemplo, eu tô com febre, então eu tomo um antitérmico, a minha febre passou. Se eu não for identificar o que está causando a minha febre, pode ser que amanhã eu tenha febre novamente. Então, o treinamento puro, ele vai ser assim. Eu identifiquei que a Marisa não sabe falar no microfone. Então tá, o Bolívar vai vir aqui, vai dar um treinamento para Marisa, onde é que ela liga, que altura ela segura, que distância ela deixa para ela poder falar. Ok, sanou aquela minha deficiência, mas não sanou a minha, por exemplo, a minha dicção, a minha pronúncia, a minha postura. Então, o que difere, né? O treinamento, você resolve aquele problema. Mas, se você quer que o teu funcionário, ele tenha competências e qualidades, você precisa trabalhar com ele o desenvolvimento. E aí, o desenvolvimento, você tem que trabalhar no mínimo no médio prazo, ou seja, o mínimo de 12 meses, para você começar a perceber a aquisição de competências ou a melhoria de competências. Então, por exemplo, eu sei usar o microfone, mas ok, e até eu chegar e usar bem este microfone, não é só o equipamento que eu vou saber manusear, mas eu preciso saber me postar, meu tom de voz, enfim, são várias coisas. E exige uma prática, enfim. Isso, então nós temos treinamento, qualificação, né? Onde nós vamos trabalhar a parte técnica e o desenvolvimento de competências, nós vamos trabalhar a questão mais comportamental. Então, por exemplo, eu vou desenvolver relações interpessoais, relações intrapessoal, eu posso desenvolver a inteligência emocional, posso desenvolver a oratória, eu posso desenvolver orientação para resultados, enfim, é desenvolvimento. Então, o que é o desenvolvimento? É aquilo que eu tenho em baixa escala ou que eu não tenho. E aí eu vou trabalhar para desenvolver isto. Perfeito. E quando o funcionário vai embora?
E quando o funcionário vai embora, a empresa ela pode se cercar da legislação a favor dela, tá? Aí, se é uma empresa que tem, por exemplo, acordo coletivo, alguma coisa nesse sentido, então ela precisa estar em comum acordo com esses órgãos. Se ela não está vinculada a nada, é um tipo de segmento que não está vinculado a isso, o acordo dela é com o funcionário. Certo. Tudo isso precisa ser prévio, né? Então, por exemplo, eu vou dizer... Por escrito, professor? Por escrito, sempre por escrito. Então, eu vou dizer assim, Jorge, eu preciso que você desenvolva essa competência. Certo. Então, eu vou investir em você, mas quando você estiver pronto, o teu compromisso é ficar pelo menos 2 anos comigo, ou 5 anos. Aí o Jorge vai me perguntar, mas e se eu não cumprir? Então, nós vamos colocar no nosso acordo que o tempo que você falta para você cumprir isso, a gente vai converter e você vai ressarcir a empresa desse investimento. Então, a empresa que não tem um departamento jurídico, ela pode pedir uma consultoria da área jurídica nesse sentido, mas é permitido sim. Ela tem formas de garantir que o investimento dela vai ser colocado, vai ser devolvido. Aliás, isso em gestão se chama organização de aprendizagem, né? Que é quando ela propicia que esse funcionário aprenda e ela permite que ele coloque, insira isso na prática. Traz mais segurança, né, para a empresa que investe. E a pessoa também se compromete, né? Sim. Se compromete a permanecer lá. Sim. Ô Cassiano, quer trazer a pergunta do Wagner aí? Como é que tá o acesso? Tá conseguindo ver? Agora. Isso daqui, tava pensando aqui, professor. Você me lembrou de um amigo, a pergunta do Jorge, que ele comprou. Na verdade, esse aqui me contou a história, foi um amigo que forneceu, né? Ele forneceu uma aliança super cara, daquelas... Forneceu, tipo, ele vendeu? Ele vende, né? Porque ele mexe com joias, né? Então sim. o cara chegou pra ele, eu quero uma aliança desse jeito, com gravado o nome da pessoa, sabe? Um negócio assim muito bacana. E aí ele forneceu aquilo, deu a média de uns 11 mil reais a aliança, ele contando, né? Esse cara que fez a aliança. E aí passou o tempo, ele entregou pro cara que solicitou, deu mais ou menos umas 2, 3 semanas, o cara retornou na empresa e falou: oi, como é que tá? Tudo bem e tal? Aí o fornecedor perguntou: e aí, o relacionamento deu certo? Como é que foi o pedido? Ele falou: não, deu certo. Ela aceitou o casamento, negócio muito bacana. Só que já terminamos, tem 2 semanas. E aí o cara foi lá e perdeu o dinheiro. Ele tinha gravado o nome, depois tem que refazer e tudo mais. Isso daí devia servir, inclusive, para relacionamento. Tem que fazer um contrato. Né? Te dou ali essa cara, vai ter que ficar comigo 2 meses. Né? Eu não vou nem comentar nada. Tem gente que fala assim, se fosse tranquilo, não faria contrato, né? Não precisava assinar um papel. Muito bom. Mas, professor, o exemplo do relacionamento é uma coisa, mas o empresarial é sensacional, viu? Porque esse fato de você investir no colaborador significa que você quer o melhoramento do profissional e da empresa também, porque você está investindo porque a empresa também vai crescer, vai ganhar com isso, né? Então, essa questão da legislação que o gestor deve procurar, eu acho que foi uma das dicas principais dessa noite, viu? Nossa, muito bom. Exatamente isso, assim, devia ser levado para a vida mesmo das empresas, porque essa é uma reclamação muito contínua. O contrato, ele obriga as partes, né? As pessoas têm que cumprir, é por isso que a existência dele, nesse caso, traz segurança para os dois, né? E, claro, o compromisso desse funcionário em entregar aquilo, né? Aquele retorno. Fantástica a conversa. E aí, Cassiano, e o Wagner? O Wagner, deixa eu pegar aqui no bom sentido da palavra, claro, Wagner. Inclusive já estava querendo aparecer aqui antes, né? Já apareceu o Wagner. Já apareceu aqui. O Wagner estava apressado demais. Pois é. Deixa eu pegar aqui a pergunta do Wagner, que está... Jorge... Aqui. Wagner Júnior Vargas Bayer, formado em agronegócio pela La Salle,
MBA, Foco, Gestão de Pessoas, finalizado em novembro de 2021. Atua na área há aproximadamente 8 anos e atualmente analista de recursos humanos do grupo KSB Binotti. Isso, eu só queria fazer um parênteses, que ele vai finalizar agora em novembro. Ah, vai finalizar em novembro. Ele tá finaliza em novembro desse ano. Ele está fazendo o MBA. A capacitação, olha aí, ó. O tema importante. Mas o Wagner tem Exatamente. tudo a ver com a nossa conversa Tudo mesmo. a ver. Não, e o detalhe, ele é analista de recursos humanos no grupo de recursos humanos no grupo KSB Binotti, que é do agronegócio. E o sobrenome dele é Bayer, né? Enfim, Tudo a ver com o negócio, predestinados, né? Beleza, vamos lá. Por isso que ele não pode aparecer aqui, né, Wagner? Seja bem-vindo. Faça sua pergunta. Olá, Jorge, Cassiano. Olá, ouvintes do podcast Ponto de Prosa. Meus cumprimentos à professora Marisa. A minha pergunta para a professora eu gostaria de saber qual o melhor método para se iniciar um processo de gestão de pessoas junto às empresas familiares do ramo do agronegócio e levando em consideração os conflitos de gerações, professor. Gostaria que a senhora pudesse contribuir aí. Agradeço. Meu muito obrigado. Parabéns pelo programa mais uma vez, Jorge. E um grande abraço a todos. Bom, quando a gente pensa numa empresa com gestão familiar, para implementar a gestão de pessoas, o primeiro ponto é a sensibilização. Nós precisamos trabalhar essa sensibilização no sentido de mostrar para esse proprietário, para esses membros da família que compõem a gestão da empresa, que a gestão de pessoas, ela é um investimento, ela não é um custo. E aí, a partir do momento que a gente busca essa sensibilização, então nós precisamos mostrar para eles que a gente tem os aspectos básicos dessa gestão de pessoas. Como eu disse, nós precisamos desenvolver a gestão de pessoas em cada membro, em cada superior imediato que compõe a empresa. Mas a empresa ela precisa ter minimamente organizado as políticas básicas. Então, ela precisa ter a descrição e análise de cargos, ela precisa ter um plano de cargos e salários, ela precisa ter um plano de carreiras, ela precisa ter um regimento interno da empresa, né? Ou seja, o que são esses documentos? A descrição e análise de cargo é o balizador para eu ter um bom processo de recrutamento e seleção. O plano de cargos, salários e carreira é um chamativo para bons talentos. E o regimento interno, ele vai dizer quais são as regras e normas da empresa. Inclusive, no regimento interno e no plano de carreira, você pode colocar essa questão, né, da empresa investir na formação do funcionário e a retribuição desse funcionário com essa prática inovadora. Com relação às gerações, como eu disse, as gerações, a maioria, principalmente dessa geração Z, o engajamento deles se dá ao identificar-se com a identidade da empresa. E eu brinco assim, essa geração, alguns, eles começam a trabalhar às 7 da manhã, ao meio-dia eles querem saber porque ainda não foram promovidos, né? Então por quê? É porque eles têm um senso de imediatismo muito grande. Vamos pensar assim, quando eu ingressei no mercado de trabalho, no dia 16 de março de 1986, nós ingressávamos em uma empresa com a ideia de fazer uma carreira de 20, 30 anos. Então, o que nós fazíamos? Nós entregávamos o nosso desempenho para a empresa e a gestão da nossa carreira era ela que fazia. Hoje, essa geração Z, não, eles criam uma carreira sem fronteiras. Então, o que eles fazem? Eles entregam o desempenho
e a empresa os remunera por esse desempenho. Então, essa questão, né, é muito importante de observar que para atrair um bom talento, para atrair esses jovens talentos promissores, a identificação com a empresa, com a cultura dela, e ela ter sim um plano de carreira, porque eles querem saber como eles vão ingressar, onde eles podem chegar e principalmente o que precisa fazer e em quanto tempo precisam para chegar àquele ponto. O fato de ser familiar muda alguma coisa nisso, professora? Não muda, porque assim, até tem João Lodge no Brasil, é uma referência sobre empresa familiar, né? E eu gosto muito de uma literatura dele, que acho que é dos anos 80, que ele diz assim: gestão familiar não é um modelo de gestão, não é um modelo. O que nós temos é uma empresa gerida por membros da família. Portanto, os modelos de gestão são universais. Tá? Então, podem ser aplicados da mesma forma. Podem ser aplicados. Exatamente essa seria a minha dúvida, Jorge. Porque, por exemplo, aqui na cidade mesmo, no país inteiro, nós temos empresas e que não se pode, por exemplo, contratar o Jorge, marido, e a Camila, esposa. Eles não podem trabalhar, às vezes, no mesmo setor, não podem pertencer à mesma empresa. Isso empresa particular, Cassiano? Isso empresas privadas, assim. Porque no serviço público isso não pode, né? Não, mas tem empresa, assim, eu não sei se pode citar nome, eu acho que não vou citar, mas não, assim, fica à vontade, cara, pode falar, não tem problema não. Por exemplo, tem cooperativas de crédito que tem esse tipo de... Essa regra, né? Essa regra, inclusive eu tenho um grande amigo que ele saiu da empresa porque ele conheceu lá a esposa dele hoje, conheceu lá e se desligou para que ela continuasse no trabalho, porque ela estava mais tempo lá, ela já estava mais envolvida com a empresa, então ele se desligou, hoje atua numa outra área, mas enfim, não podia ficar os dois ali, a empresa não aceita família, cônjuges e assim por diante, na mesma empresa. Assim também como tem empresas em Lucas que foi criada pelo pai, pelo marido e pela mulher, e que foi crescendo e que hoje continua a família inteira, entendeu? O segmento pelos filhos e tudo mais. Professora, existe realmente uma certa dificuldade maior, porque trabalhar com pessoas tem suas dificuldades características, mas existe uma dificuldade maior quando se trata da família, quando se trata do cônjuge junto, e, enfim, existe essa dificuldade no ambiente de trabalho? E o certo realmente seria, às vezes, dar uma separada ou não tem nada a ver? Vai de pessoa para pessoa. Vamos lá. Isso aí que você está trazendo são empresas que têm conselhos, né? Então, tem conselho administrativo, tem conselho executivo, e aí eles criam um estatuto, criam um documento de funcionamento da empresa, e realmente algumas optam por não trabalhar, né, o casal no conselho, tá? No conselho da empresa. Outros optam, por exemplo, os herdeiros, né, que às vezes são sócios e funcionários da empresa. Então, nesse documento eles colocam que só trabalham os filhos, né, os sócios e não os cônjuges. Isto é opcional, tá? O que nós temos acompanhado? Por exemplo, nós temos empresas que já estão na sua 4ª geração e que eles garantem que o sucesso é porque eles não deixaram vir interferência de fora. O que é interferência de fora? Então, vamos supor que trabalha você e a sua esposa. Aí a sua esposa é a irmã do Jorge, então vem o Jorge e a esposa trabalhar. E aí pode começar a dar um conflito, né? Então, por isso que a maioria, e aí a maioria, de acordo com o IBGE, em estatística, a gente só pode dizer maioria acima de 70%, né? IBGE 1993. Não é 51%, prof? Não é 51%? 51% é maioria simples, né? Muito bem. Tá?
Então, acima de 70% das empresas no Brasil optam por não trabalhar os cônjuges, tá? Então, isto é uma escolha de gestão, é uma opção de gestão. Sabe a decisão, eu penso aqui particularmente. Vamos chamar o vídeo da W3 Mega Produção. A W3 Mega é a melhor internet para a sua casa e para a sua empresa. Planos de 260, 350 e 500 MB de velocidade. E o plano de dados é ilimitado. Pessoal, é isso mesmo que você ouviu. 260 megas, tá? E o custo disso é apenas R$ 99,90 na fidelidade 12 meses. A taxa de instalação é grátis e o modem vem incluso. Olha que colher de chá, né? Chega de internet lenta, vem para W3 Mega Velocidade. Quero também agradecer a minha amiga Leo, lá da Avante. Deixa eu só terminar de passar o vídeo aí, agora sim. Da Avante Certificação Digital. Né? Então, se você, pessoa física ou jurídica, né, precisa de certificação digital, você tem a Avante que pode fazer isso para você, que traz mais segurança e integridade do seu conteúdo nas transações digitais. Então, se precisar, ligue 6599290 9519. Fica aqui na Avenida São Paulo, número 99S, na sala 4, no bairro Alvorada. Certificação digital com praticidade é com a Avante. E vamos em frente, estamos nos aproximando para o final do nosso programa. Daqui a pouco vamos receber algumas comidinhas aí, né? A gente vai mostrar para vocês. E Cassiano, por favor, faz a próxima pergunta para nós. A próxima pergunta, para mim, é muito importante, professora, porque se trata do momento inicial, do pontapé inicial. Seria o momento de recrutamento e seleção. Quais seriam as dicas, ou existe um passo a passo para quem vai contratar uma pessoa? Porque, afinal de contas, quem contrata está trazendo para dentro da empresa uma outra pessoa com ideais, com sonhos. Quais seriam essas dicas para quem vai contratar? E também a dica para quem está em busca de se realocar no mercado de trabalho. Muito bem. O processo de recrutamento e seleção, ele tem um sucesso quando o recrutamento é assertivo. Ou seja, a empresa ela precisa ter muito claro qual é o perfil que ela deseja. E no momento do recrutamento, ela deixar bem claro qual é esse perfil. Então, quando eu recebo esses currículos, no processo de seleção, eu vou fazer a triagem. E aí, se esse currículo não atende a vaga que eu tenho aberto no momento, não significa que eu vou descartá-lo. Eu posso guardar para quando abrir uma vaga que esteja naquele perfil. Então, o que eu posso fazer? Fiz essa triagem, né, de acordo realmente com o perfil, e aí eu aplico o processo de seleção. Dependendo do cargo que eu estou contratando, eu não recomendo fazer somente a entrevista, por exemplo, que é o tipo de seleção mais utilizado. Mas se eu vou contratar para um cargo já de um nível de gestão tático, por exemplo, que eu use algumas metodologias combinadas, como a entrevista por competência, que eu utilize um mapeamento de perfil, pode ser o DISC. É mais complexo, mas é mais assertivo, né? Isso. E principalmente que eu utilize um role-play, por exemplo, que significa você usar uma dinâmica onde você coloca aquele candidato em uma situação real do cargo que ele está concorrendo, porque aí você consegue observar os comportamentos, as características dele nesse processo. Se é uma vaga, por exemplo, mais operacional, você faz sim uma entrevista, você pode fazer uma prova prática, né, com esta pessoa, mas a melhor seleção que você faz é o seu período de experiência.
né? Então, nesse período A melhor de dica é essa, é acompanhar esse momento. Isso. A gente não pode deixar para dar um feedback para ele lá quando chegar aos 90 dias. Não. No período de experiência, use todos os dias para acompanhar este funcionário no desempenho. É a melhor seleção, está ali nos 90 dias. Maravilha. Eu quero aproveitar e chamar a pergunta da Genicele. Produção, consegue soltar a pergunta? A Genicele, ela é gerente do grupo... gerente de RH do grupo Miguel Vaz Ribeiro. E ela é formada em administração de empresas e tem um MBA em desenvolvimento organizacional com foco em gestão de pessoas e está cursando atualmente um MBA em gestão com foco em agrobusiness. Agribusiness. Vamos ouvir a pergunta da Genicele. Tudo bem? Oi, Cassiano. Oi, professora Marisa. Tudo bem? Sou sua fã, te admiro muito. A professora Marisa foi minha orientadora no meu artigo de MBA. Bom, a minha pergunta para a professora Marisa é a seguinte. Como nós conseguimos manter a equipe entusiasmada e com garra para atingir as metas nessa época de pandemia? Muito obrigada, um abraço. Equipe engajada, né? É contigo, prof. Genicele, ótima pergunta, também te admiro. Um grande beijo e obrigada por essa pergunta. Tá? Bom, na época de pandemia, as pessoas costumam ficar mais com as emoções, um perfil de reação à adversidade mais baixo, né? Ou, popularmente, com as emoções à flor da pele, porque gera muita insegurança. Insegurança com relação ao emprego, estabilidade ou até mesmo à saúde. Mas o que eu vou dizer agora, a gente deve usar na pandemia e cultivar fora da pandemia, né? Algo que é muito importante é você dar um benefício moral para o seu funcionário. O que é um benefício moral? Não é um dinheiro, não é uma recompensa financeira, mas é um reconhecimento pelo esforço dele, né? Um reconhecimento pelo trabalho, pelo desempenho, pelo esforço que ele tem com a empresa. Então, o reconhecimento moral hoje, ele surte efeitos extremamente positivos. Um outro aspecto, aproveite esse momento da pandemia para manter a equipe engajada, faça treinamentos com este funcionário. Então, se a gente não consegue fazer os treinamentos presencial, nós temos vários treinamentos online. Então, trabalhe com esse funcionário os aspectos de inteligência emocional, os aspectos de equilíbrio, promova que esse funcionário ele possa ali naquele ambiente expressar-se. O que é o expressar-se? Não somente sobre o trabalho, mas, por exemplo, veja ele na sua individualidade. Quando você olha para o seu funcionário todos os dias, você consegue perceber o dia que ele está bem e o dia que ele não está tão bem. Isso na pandemia ficou muito evidente como as pessoas sentem a necessidade de ser vistas, sentem a necessidade de ser percebidas na sua individualidade. E aí utilize um estilo de liderança do livro do Monge e o Executivo, mas não o primeiro, o outro, que é o De Volta ao Mosteiro. Esse eu não li ainda. Maravilhoso, tem que ler. Aliás, a gente tem a tríade, né? E na mentoria executiva eu tenho trabalhado bastante com essa tríade, é fantástica. E é a liderança do sargento, né? Mas é um tipo de liderança fantástico para a gente exercitar nesse momento da pandemia e cultivá-la. É a liderança que ele chama de afago
e da palmada. Né? O que é o afago? Sou eu reconhecer moralmente o meu funcionário. Certo. Então não significa, bom, a Marisa foi contratada pela empresa. É claro que a Marisa tem que desempenhar o trabalho dela. Então, eu não posso esperar que todo dia o meu superior vai dizer parabéns, você fez o seu trabalho. Isso minimamente é a minha obrigação. Mas o afago é quando eu digo, olha, você se superou hoje. Que legal, você não sabia isso, mas você foi procurar. Eu estava com esse problema, você percebeu e veio me ajudar. Isso é o afago. E a palmada é quando eu digo para o funcionário onde é que ele precisa melhorar e mostro o caminho para ele como melhorar, construo com ele o processo de melhoria, né? Porque a palmada é como nós educamos o nosso filho, ou no meu caso o filho e agora o neto, né? Quando nós mostramos para ele o que ele está fazendo de errado e as consequências que ele vai ter. Então, essa é a liderança do afago e da palmada. Então, a palmada não é você bater no teu funcionário, tá? Mas sim você ter uma comunicação. Olha, eu não disse o Ministério do Trabalho. Por favor, tem que falar, né? Elogio depois lá. Morde a sopra. Né? Então, assim, a liderança do afago e da palmada, então a palmada, porque assim, o que eu vejo em algumas empresas? Que a cultura do feedback, ela não existe. Que há uma dificuldade muito grande em você dizer para o funcionário que ele não está fazendo como é para ser feito, que ele não está atingindo o objetivo. Então, há uma tendência de ser extremamente ríspido e grosseiro com o funcionário ou de fazer um feedback genérico. Então, o que seria a palmada? Né? É mais ou menos o morde e o assopra mesmo, ou bate o assopra, não sei como que é o ditado. O morde e assopra. Né? Então, assim, seria falar assim, Jorge, a tua postura atual na empresa, ela não está adequada por isso, mas eu estou aqui para te ajudar a mudar essa postura, alinhar teus objetivos com os objetivos da empresa. Isso que é a palmada. Por quê? Orientação, né? Orientação. Porque quando eu não faço isso, eu tô na fase de desenvolvimento de pessoas. A gente tem 4 fases. A primeira é o fingimento, depois é a fricção, depois é a formação, depois é a funcionalidade. Se eu não faço isso com o meu funcionário, eu não saio da zona de fingimento. Quando eu faço isso, por que é a palmada? Porque eu estou criando a fricção nele. Se eu não crio a fricção, eu continuo no fingimento. Então, assim, eu como gestor, como superior imediato, como líder, eu não estou permitindo que ele possa ir para a fase de formação. Eu não estou permitindo que ele entre num processo de desenvolvimento, tá? Então, por isso, o que é o afago? É o reconhecimento moral. E o que é a palmada? É ser verdadeiro, é mostrar onde está o problema, mas me colocar, eu tô aqui para te ajudar e a gente vai pelo caminho A. Porque se você for pelo B, vai dar isso, tá? Então, o Ministério do Trabalho não é bater no funcionário, tá? É só um nome. Já ficou claro. Eu acho que nós merecemos comer alguma coisa. O que você acha, Cassiano? Eu acho uma excelente ideia, viu? Não é? E nós recebemos aqui este afago do Itália. Eu tô com medo da palmada, então. Que tá vindo um afago agora. Não tem palmada, Cassiano. Não tem palmada. Olha só. Isso, passa pra nós aqui. Eu quero mostrar pra vocês. Opa. Pessoal, o de Itália Choperia e Pizzaria enviou pra nós alguns quitutes aqui, né? E eu já quero dizer que na sexta... Isso, traz os copos, por favor, Richard, pra nós.
E a cerveja, Prof, bebe cerveja? Aceita? Vamos lá, o copo tá gelado, olha que beleza. Então, isso aqui, ó, você encontra lá no D'Italia Pizzaria. Fica ali na esquina da Avenida Mato Grosso com a Avenida Brasil, né? Próximo ao Hospital São Lucas. E eu quero mostrar para vocês, olha essa porção de frango. Gente, eles mandaram uma porção enorme. Olha isso aqui, ó. Frango frito. Nossa, isso é um perigo, hein, Richard? É um perigo. Olha essa cerveja. Tá vendo? Isso aqui, pessoal, você vai encontrar lá no D'Italia. E toda sexta-feira, tá ok aí? Olha lá, ó, o Richard vai dar um close aqui nesse frango. Olha só, é um frango à milanesa, tá? Tá? Como é que tá aí? Bacana? Olha que delícia, gente. Tá muito cheiroso. Não, e a gente tá faminto, né? Já. Tá, e olha, fome. Mas olha vai só. Abrir pra nós a garrafa? Abre pra nós aqui, ó. Ela é verde também, né? Mas olha só, estupidamente gelada ao extremo, né? Não, tá muito gelado. E eu quero mostrar pra vocês também a pizza. Olha que linda. Calma, Cassiano, segura aí. Nós vamos comer essa pizza hoje. Por mais afagos como esse. Richard, mostra pra nós aqui, ó. Mais um afago. Né? Hoje não tem palmada, tá, Cassiano? É só afago. Pessoal, D'Italia Pizzaria, amanhã tem rodízio de pizza e de porções, tá? Eu tenho certeza que você vai amar. E eu vou pedir pro Richard também abrir esta cervejinha que está gelada aqui, que nós vamos compartilhar ela agora. E daqui a pouco, assim que o programa acabar, a gente vai comer essa pizza e esse frango, beleza? Eu quero mandar um abraço pro Hélio Junchen, né? Que fez este afago para nós de D'Italia e, claro, convidar você para conhecer e para ir lá, né, participar de um rodízio. Eu tenho certeza que você vai amar, tá bem? E lá tem espaço para crianças, eu falo porque eu tenho filhos, Cassiano, sua hora vai chegar também, tá? Você vai ter filhos também e tem espaço para crianças, isso é fantástico, né? Não tem um abridor? Pera aí que eu tenho um abridor aqui. Ô, produção, vocês não, ninguém bebe? Fala a verdade. Fala a verdade, nós vamos atrasar um pouquinho para finalizar o programa, mas olha só. Olha lá, ó. Não, eu quero aproveitar. Na chave do carro. Não, olha aqui, ó. Mostra ali. Mostra, Richard, aqui, ó. É da W3 Mega, por favor, tá vendo? É uma propaganda ambulante esse cara, né? Tá vendo? Falar que o cara bebe porque tá com um abridor no chaveiro, né? Beleza. Olha só, posso servir vocês aqui? Por favor, Cassiano. Nossa, é isso aí. Proatividade. Primeiras damas, então. Só um pouquinho, por favor. Aí, vamos colocar aqui do lado, Richard? Aí, tá ótimo. Obrigada. Gente, que maravilha. D'Italia Choperia e Pizzaria. Fica à vontade, Cassiano. Como que é o nome mesmo? É Hélio? Hélio, olha, você ganha pelo estômago. Você ganhou pelo estômago, viu? Não, te ganhou, né, Cassiano? Me ganhou, Hélio. Tá vendo? Muito bom, parabéns. É isso aí. Hélio, obrigado. Um abraço, pessoal do D'Italia, toda a equipe. Renato, gratidão, cara. Me atendeu muito bem hoje. E eu quero fazer um brinde a toda a equipe aí do D'Italia, tá? Provavelmente estaremos aí amanhã participando de um rodízio. Valeu. Um brinde. Longa vida. Amém. Valeu, Hélio. Saúde, valeu. Muito bem. Fechou? Vamos em frente? Bom, pessoal, estamos nos aproximando do final, mas tem uma pergunta que é muito importante. Porque cada vez mais nós precisamos desenvolver líderes nas empresas, né? E essa liderança, deixa eu só puxar aqui, pessoal, antes de fazer a pergunta, senão vai ficar aberto e que ele se mantém quentinho, né? Ô, Richard, pode pegar aqui pra nós, por favor? Aí, daqui a pouco a gente come esse frango. Tá retirando nossa faga, viu? Calma que já volta. Então, desenvolver líderes, né? Isso é muito importante. A liderança, ela pode ser inata, né? Ou seja, nascer com a pessoa, mas também pode ser desenvolvida, não é isso mesmo, prof? Sim. Então, a minha pergunta é, como desenvolver líderes e quais competências nessa liderança devem ser observadas? Realmente, né? Os líderes têm aqueles que já nascem com características mais desenvolvidas. E você percebe isso já na infância, né? Mas a liderança você pode desenvolver, porque ela é uma competência. E as competências são desenvolvidas, tá? Quais características precisam fazer parte dessa liderança? Tanto características técnicas quanto características comportamentais.
atualmente, se nós olharmos para o cenário que nós temos e pensar na competitividade, o que nós temos hoje? Que um profissional, ele precisa ter desenvolvido 2/3 de competência comportamental e 1/3 de competência técnica. Ou seja, hoje eu vou agir mais com as soft skills do que com as hard skills, né? E isso se confirma no último Fórum Econômico Mundial. Eles se dedicaram a discutir para onde vão os empregos com a tecnologia. E aí, o que os países participantes entenderam nesse Fórum Econômico Mundial? Que quem quer ingressar no mercado de trabalho, quer se aperfeiçoar e manter-se no mercado de trabalho, até 2025, precisa desenvolver 10 competências. E as 10 são competências comportamentais. Por quê? Muito da questão técnica, né, a tecnologia vai fazer, mas você precisa da capacidade de analisar o que aquela tecnologia está fazendo. Apenas um exemplo. A primeira competência comportamental que o Fórum Econômico listou é a capacidade de analisar dados complexos. O que é dados complexos? É você analisar dados que você não tem todas as informações diante de uma situação que a empresa nunca viveu. Por exemplo, ano passado, essa pandemia pegou todos de surpresa. O home office é muito comum na América do Norte, na Europa. No Brasil, não. As empresas precisaram se adaptar sem muita estrutura ao home office, né? E agora nós temos aí, mesmo findando a pandemia, nós temos dados de que há uma tendência de crescer em cerca de 30% o home office. Por quê? A inserção disso foi muito rápido, mas depois, conforme foi se adequando isso, as empresas foram percebendo que se tem funções e perfis de funcionário que produziram muito melhor em home office do que presencialmente na empresa. Então, isso é uma tendência de crescimento. Uma outra questão, perceberam que é melhor eu investir lá na casa do meu funcionário, de dar uma boa internet, um bom equipamento, uma boa estrutura, do que eu trazê-lo todos os dias para a minha empresa e ter todo aquele custo fixo com infraestrutura. Então, hoje, o desenvolvimento de liderança, ele vai envolver muito mais os aspectos comportamentais do que o técnico propriamente dito. O técnico, é claro que eu tenho que ter, porque eu preciso ter o conhecimento daquilo, senão como é que eu vou orientar a minha equipe? Claro. Mas o dobro de comportamental. Ou seja, a parte humana, com certeza, está à frente, né, dessa decisão, né, de se observar aí as qualidades de liderança, né, os elementos que compõem uma boa liderança. Isso mesmo. Eu quero aproveitar e agradecer a nossa amiga Dani Friso, tá? Cadeiras e Móveis Corporativos. Dani, muitíssimo obrigado. Nós sabemos que você fornece cadeiras corporativas de alta qualidade para que no seu ambiente de trabalho, você que está todo dia aí na lida, sentado numa cadeira, você merece o melhor, não é isso? E você precisa saber o quanto uma cadeira da Dani Friso vai te ajudar nessa produtividade, na ergonomia, no conforto e também no design. Então, se você quiser saber mais, quiser conhecer e levar para casa um móvel corporativo, uma cadeira lá da Dani Friso, você pode entrar em contato pelo 659-9646-1831.
quero novamente agradecer a você que nos assiste, você que nos acompanha e depois vai acompanhar os cortes, vai acompanhar o nosso podcast, né, pelo carinho, pela audiência, pela companhia. E dizer que todas as quintas-feiras nós estaremos aqui no Ponto de Prosa trazendo uma personalidade, alguém que tem muito a contribuir com a sociedade. Eu troquei de máscara aqui porque o outro arrebentou o elastiquinho, mas tudo bem. E eu quero aqui me encaminhar para o final. Cassiano, quero agradecer a sua presença de coração. Meu amigo, contribuiu demais. É muito importante que a gente tenha essa parceria para a gente poder entregar mais para quem assiste, né? Suas considerações, meu amigo. Eu que agradeço novamente, Jorge. Eu imagino e tenho isso certeza, cada vez mais convicta com o passar dos dias, de que a imprensa realmente tem que se unir, seja através do talk show, do jornalismo propriamente dito, como é o meu caso. Então, a gente se unindo, a gente consegue entregar mais para aquele que nos assiste. Eu acho isso fundamental. A professora, foi um prazer gigantesco dividir essa mesa com a senhora e com o Jorge. Eu já a conhecia, já sabia do seu trabalho, da sua fama mais ainda. No entanto, dividir essa mesa que me proporcionou vários conhecimentos, entre eles o processo jurídico, que você pode, o acordo jurídico, o afago, a importância desse cuidado, dessa atenção com a parte humana do colaborador. Afinal de contas, o aprendizado, o ensino e a técnica é muito importante para o gestor, mas a parte humana também é necessária. Foram conhecimentos que com certeza eu vou levar para sempre. Muito obrigado pela oportunidade, Jorge, e muito obrigado, professor. É isso aí, Cassiano. Para nós foi uma honra, cara, poder ter você aqui. Pode me chamar mais vezes, ainda mais com um afago desse aqui ainda, viu? Pois é. Não, eu não vou ficar falando muito, o povo tá com fome, daqui a pouco vão me bater. Professora Marisa, gratidão por ter vindo, né, por ter aceitado esse convite e principalmente por ter compartilhado tanto conhecimento bacana. Com certeza muitos empresários devem ter agradecido todas essas informações e esse conhecimento. Prof, fica à vontade. Bom, Jorge, eu que agradeço, né, você ter se lembrado de mim, o convite. Obrigada, Cassiano, fez intervenções bem interessantes. Obrigada à equipe de produção, que foi muito atento aqui, muito solícito. E obrigada a vocês que tiveram a paciência aí de me ouvir, né? E quando o Jorge fica fazendo esses elogios, é muita responsabilidade, tá? Né? Mas eu agradeço, eu aprendi muito hoje com as perguntas que vocês enviaram, com as contribuições do Cassiano, as contribuições do Jorge, aprendi muito. Muito obrigada. Que isso, nós que aprendemos muito. Quero novamente agradecer a você que nos assiste, né, e dizer que você pode acompanhar agora, ao longo da semana, os cortes desta prosa, né, que nós tivemos aqui nesta quinta-feira. Hoje é dia de São João. Esta edição é um oferecimento de Edson Cardoso Filmes, né, aí eternizando seus melhores momentos. E, claro, deixo com vocês aí essas boas energias, né, essas boas vibrações, boas palavras. E quero só lembrar vocês, acabou de chegar aqui para mim a produção, sobre a live que vai ter no domingo. Galera, participem. Essa live é para contribuir com o Hospital São Lucas. E assim, não precisa ir longe, basta a gente pensar que em algum momento nós podemos precisar do hospital. Todos nós precisamos, né? Então nós temos o dever cívico e principalmente, né, de fazer parte desse trabalho, desse grupo de pessoas que estão contribuindo, e nós assistirmos, passarmos para frente e, claro, se você puder, contribua, né? Dia 27 de junho será realizada a live Lucas Grande do Sul, iniciativa do Dr. Jaime Floriano Borges, tá? E de outros amigos músicos, com músicas nativistas. O evento será transmitido pelas plataformas do Facebook e YouTube, vai ser às 10 horas da manhã no domingo, tá? Vai ser esse domingo agora. E será em prol do Hospital São Lucas, como nós dissemos, tá? Pessoal, o hospital tem passado por dificuldades, né? E ainda assim ninguém ficou sem atendimento. Todas as casas de saúde nesse período de pandemia passaram por dificuldades e desafios que nunca tinham sido vivenciados. Então, por esse trabalho, né, pelo nosso reconhecimento, esses músicos estarão lá. É o Dr. Jaime, é o Valdomiro Fonseca, é o Joel Biro, é o Remy Gilste e o João Fonseca. Acompanhe neste domingo a live Lucas Grande do Sul, tá bem? Um grande abraço no coração, até quinta-feira que vem. Fiquem com Deus. Valeu!